Oi, almas mágicas! Já vim aqui pra fazer esse vídeo pra vocês sobre o que são os arquétipos e todos os 12 que todo ser humano tem no inconsciente coletivo. E só pra falar uma coisa pra vocês, tá? Uma coisa, assim, muito importante. Eu não vou saber falar todos os 12, porque como eu falei, são 12, né? E então eu vou deixar na descrição do vídeo os 12 que todos nós temos, bem explicadinho. E o significado de cada um, pra vocês verem que realmente todo mundo tem. E é isso, tá? Porque, gente, eu vou saber falar alguns, mas todos não, porque minha memória não é boa, né? Gente, eu tomo muito café e eu sou mãe, então minha memória foi pro espaço. Então, é isso, mas eu vou explicar pra vocês o que são os arquétipos e por que todo mundo tem. Não é coisa de crença, isso é simplesmente psicologia. E bora! Bora falar sobre. Bom, gente, por que os arquétipos todo ser humano tem? Gente, nós todos, todo ser humano tem 12 arquétipos dentro do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é todo mundo, porque todo mundo tem as mesmas crenças limitantes, só vocês perceberem. Tudo foi passado de geração pra geração e todo mundo, muita coisa as pessoas pensam igual. A maioria pensa que dinheiro é difícil, a maioria pensa que tem que batalhar muito, e isso é parte do inconsciente coletivo. Outra coisa também, muitas pessoas falam que uma das crenças que muita mulher tem é que homem não presta, que todo homem trai. Tem homem que pensa isso da mulher também, que mulher não presta. Enfim, gente, tem um monte de crenças que são do inconsciente coletivo, porque é isso que faz sentido de todo mundo ser um só. Mas enfim, vamos continuar aqui do arquétipo. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui. Gente, os 12 arquétipos, tá? Que fica dentro da nossa cabeça. Eles são... quem descobriu que existe 12 arquétipos no inconsciente coletivo foi eu esqueci a profissão dele. Gente, me perdoa, gente. Realmente, a minha memória não é boa, tá? Mas é o Carl Jung. Eu vou ter que colocar aqui o nome dele, tá? E aí eu explico aqui também na tela o que ele era, pra vocês entenderem. E ele criou, né, ele com base em muitos estudos que ele fez, ele percebeu que todos os seres humanos têm esses 12 arquétipos no inconsciente coletivo. Então você tem 12 arquétipos dentro de você, a minha mãe, meu pai, o mundo inteiro tem, entendeu? Todo mundo tem. E, gente, os arquétipos nada mais são do que padrões universais de comportamento e psicologia, tá? Então tudo é aqui, ó. É no comportamento e na psicologia, tá? Ó, mas mágica, calma aí, vou dar exemplo. Eu vou tentar dar exemplo de alguns arquétipos que todo mundo tem, pra vocês entenderem por que todo mundo tem esses arquétipos. Eu vou dar o exemplo do criador. O arquétipo do criador, todo mundo tem. Ele faz parte dos 12. E o criador nada mais é do que a criação. Todo mundo dentro de si, por mais que você fale, não, eu não sou criativo, você é. Só que você não se aprofundou nesse seu lado criativo, então pra você não é criativo, mas você é sim. Então, tipo assim, o criador é uma personalidade que todo mundo tem, é uma psicologia também que todo mundo tem, é uma parte sua psicológica que você consegue criar tal coisa, você é criativo em tal assunto. Então, é isso. E é quem gosta de criar. Por exemplo, o meu criador é muito forte em mim, porque eu sou criativa pra caramba. Eu acho que a parte mais forte dos meus arquétipos é a criação, entendeu? Tem também o amante. O amante é a pessoa, é a personalidade que deseja conexão amorosa, que deseja amor. Então, tipo, é o amor de casal. Então, o amante é a personalidade e o comportamento que deseja uma pessoa ali pra dividir a vida, entendeu? Então, é a pessoa que quer o romance, entendeu? Eu tenho essa parte também muito aflorada em mim, que eu sou muito romântica. Tem também o fora da lei, que seria o rebelde, que é a pessoa que pensa fora da caixa, é a pessoa que não vai que, tipo, faz o que quer e não tá nem aí. E fora da lei também tem esse contraponto de fora da lei, porque tem pessoas que usam a rebeldia pra, tipo, roubar, né? Aí já tá usando de forma negativa. E tem também, deixa eu tentar lembrar de outro, pra mim poder falar pra vocês. Gente, tem também
Ai, qual que era? Tem também o bobo da corte. O bobo da corte também é um dos arquétipos que todo mundo tem. Que é aquele lado seu, brincalhão, que faz piada, que faz zoeira, que, tipo, é muito besta, é muito... que gosta de fazer muita palhaçada, que gosta de brincar muito. Então, esse é o arquétipo da pessoa que gosta de brincar bastante. Eu sou muito assim, eu sou muito boba da corte. Esse também é um dos arquétipos muito forte dentro de mim. Tem também, gente, o inocente. Gente, o inocente já é mais, né, na psicologia da criança. Porque a criança que é mais inocente, né, a criança que fica mais em busca, que acredita em tudo. Eu tenho um pouco disso também. Em algumas coisas eu sou um pouco inocente. Mas, assim, em coisas específicas eu sou muito inocente. Igual pra mim, a vida é um conto de fadas. E sempre será, independente do que você falar. Entendeu? E é sobre, eu amo isso, porque é sinal de que a minha criança interior, ela tá muito mais viva na minha cabeça, então amo. Tô nem aí, se vocês acham loucura, eu amo ser assim. E tá. Gente, tem também, a gente tem mais um que eu quero falar, que o governante feminino seria a rainha, e aí seria o líder. É quando, tipo, sabe quando você, tipo, a gente conhecemos muitos empreendedores no Brasil, né, e fora do Brasil também. Essas pessoas têm o arquétipo do governante muito mais aflorado no seu consciente em tudo. Porque são pessoas que, tipo assim, fazem de tudo pra, tipo, ter o seu próprio negócio. É líder. Entendeu? Consegue ali liderar, consegue também pensar fora da caixa pra fazer alguma coisa acontecer. Também tem. Tem o mago. O mago já é mais... já é mais o arquétipo de manifestação, que é, tipo, seria uma criança também. Uma criança que acredita muito, tipo, tem facilidade pra manifestar. Que é o arquétipo também do sábio. O mago também é meio sábio, tá? Então, tem várias características. Gente, todos os arquétipos, 12 arquétipos, têm várias características. Assim como a sereia, a bruxa, que são arquétipos de fora, né? Que não tem nada a ver com o inconsciente coletivo. E tem muitos outros, é que eu não vou lembrar todos, gente, porque são muitos mesmo. E se eu for falar todos, vai ficar muito, muito grande o vídeo. Então, gente, tem um também, que eu esqueci qual que é, mas ele eu esqueci o nome desse arquétipo, mas ele é, tipo, cuidador, sabe? Sabe quando você, igual a mãe, o pai, ou, tipo, você é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas? Tem esse também, tá? Só que eu não vou lembrar o nome dele. Porque, como eu falei, são... muitos, gente. E eu não tô com tempo pra ficar pesquisando aqui, tipo assim, eu ia anotar pra trazer pra vocês, mas, tipo, eu não tô com tempo pra ficar anotando, entendeu? Então enfim, gente, são 12 arquétipos, então como eu falei na descrição, eu vou deixar todos eles com algumas características cada um pra vocês saberem, vocês verem que todo mundo tem essas características dentro de si. E é isso, entendeu? Os arquétipos, gente, eles não tem nada a ver só com energia, lógico. Por exemplo, os 12 arquétipos que eu tô falando, os 12 arquétipos que tá no inconsciente coletivo, vocês não precisam, tipo assim, como que eu vou explicar? Vestir a identidade, porque todos nós já temos essas identidades dentro da gente. Então, não tem nada a ver com energia, é psicologia. Todos os arquétipos são a bruxa, sereia, o arquétipo do leão, o arquétipo da pantera negra, o arquétipo... todos os arquétipos que tem. Tem do gênio, tem o da lâmpada mágica, tem um monte. Tem da Cleópatra. E nem eles, vocês precisam pegar a energia. É mais a psicologia deles. A gente pega o comportamento daqueles arquétipos pra manifestar e fazer uma mudança na nossa vida com base neles, entendeu? É muito da hora, é muito foda arquétipos, porque, tipo, nós usamos os arquétipos o tempo todo, entendeu? Porque, como eu falei, nós temos eles dentro da gente. E muitas pessoas são mais afloradas em umas partes, porque são os arquétipos que mais fazem força ali naquela pessoa. Então, por exemplo, os meus são o bobo da corte, né? Que eu tenho muito forte em mim. É o bobo da corte, é o criador, é o amante, porque eu sou muito romântica. Romance, pra mim, é uma coisa que eu tenho que ter na minha vida. Senão... não tem vida, entendeu, gente? Eu sou muito romântica. Então, é uma das coisas fortes em mim, a parte de brincar bastante. Então, esses 3 arquétipos são os mais fortes que eu tenho em mim. E assim como muitas pessoas têm também, entendeu? Então, todo mundo tem esses 12 arquétipos. E isso é, como eu falei, comportamento e psicologia, tá? Não tem muito a ver com energia. E uma coisa muito interessante também dos arquétipos, tá? Agora eu vou falar dos arquétipos de fora, que são os arquétipos que
né? Tipo, eu uso, por exemplo, no meu dia a dia. Que é, por exemplo, eu tô ativando 2 arquétipos agora, neste momento em que eu estou na minha vida. Só que eu não vou falar. Eu só vou falar quando eu for contar pra vocês a minha experiência com eles. Mas, por exemplo, o arquétipo da bruxa que eu já fiz o vídeo pra vocês. A bruxa, ela tem muitas características. E pra gente ativar, a gente precisa fazer algumas coisas pra ativar. Mas assim, pra todos os arquétipos, o que vai fazer você ter aquela identidade, você ter aquele comportamento, é você começar a se comportar. Então, tipo assim, você precisa pesquisar, estudar muito sobre o arquétipo que você quer ativar. Você tem que ficar obcecada. Pra você conseguir a identidade, o comportamento do arquétipo que você quer, você tem que ficar obcecada no arquétipo. Porque a obsessão por aquele arquétipo, porque quanto mais obcecada você ficar, mais você vai querer estudar sobre aquele arquétipo, mais você vai querer entender sobre como funciona a energia, o lado luz, o lado sombra, o comportamento, os pensamentos daquele arquétipo. Então, você ficar obcecada naquele arquétipo é o que vai te fazer ter aquele comportamento, entendeu? Então é muito foda. Sabe, eu vou fazer um vídeo, eu não tenho muito tempo pra fazer um vídeo explicando totalmente tudo, tá? Porque como vocês já perceberam, meu filho tá insuportável, ele tá chato, ele quer dormir. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou ver se eu faço amanhã esse vídeo, explicando pra vocês como que ativa os arquétipos, tá? Porque assim, você pode ativar o arquétipo que você tem, né? Porque como eu falei, temos 12. Você pode ativar eles que já estão dentro de você, entendeu? Tem como. Mas eu vou explicar isso no outro vídeo, porque nesse aqui vai ser um pouco difícil, esse daqui não vai dar. Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, gente. Os 12 arquétipos, eles são padrões de comportamento. Padrões de comportamento que todo mundo tem. Você tem, dentro de você, você tem seu lado que quer cuidar das pessoas, que quer cuidar, que quer amar, que quer proteger. Dentro de você, você tem seu lado rebelde, que quer fazer as coisas do seu jeito e você não quer opinião de ninguém. Você tem o seu lado besta, que quer fazer palhaçada, que quer fazer os outros rir. Você tem o seu lado também que quer liderar, que quer ter seu próprio negócio. Você tem... O que mais? Tô tentando lembrar. São tantos. Gente, são muitos, cara. Por mais que, tipo assim, 12, pra mim é muito. Você tem o seu lado que quer um romance, né, que é o amante. Você tem seu lado que você quer que você tenha sabedoria ali pra tal coisa, e é o mago. E é isso, todo mundo tem esses lados, entendeu? E tudo isso é porque são arquétipos. Todo mundo tem esses arquétipos incríveis dentro do seu inconsciente. E é muito top isso. Então é por conta desses arquétipos que nós temos comportamentos no nosso dia a dia, entendeu? Ah, e uma coisa muito legal. Calma aí que eu vou falar. Gente, por que que... Ó, uma coisa muito, muito legal que eu vou falar pra vocês. Por que que eu acho arquétipos um assunto que todo mundo deveria estudar? Sabe? Porque é sobre a sua identidade. É sobre você se desconstruir e se conhecer. Conhecer sua mente. Conhecer como você funciona. Conhecer, porque quando a gente entende qual os arquétipos estão mais ativos dentro da gente, a gente começa a entender algumas atitudes que a gente vai tomando ao longo da vida. Então é muito foda. Tanto que o arquétipos, na minha visão, e eu acredito que na do Carl Jung também, é uma forma, assim, de autoconhecimento. Os arquétipos, tanto que eu vou dizer aqui, tá? Se eu tô certa ou se não, mas é o que eu lembro quando eu tava estudando sobre, é que o Carl Jung, ele tava pesquisando sobre os arquétipos, ele queria entender como a mente funciona, né? O inconsciente coletivo funciona. E ele usava muito isso, os arquétipos, pra entender como ele funcionava. Pra ele ter um autoconhecimento de si mesmo. Então, assim, é muito top. Entendeu? É muito incrível a psicologia dos arquétipos. É maravilhoso, entendeu? Porque a gente... Tanto que muitas pessoas conseguem chegar no sucesso porque elas estão em determinado arquétipos ativados muito forte. Igual se você tem um arquétipo do governante forte em você, você tá perfeito pra ser um empreendedor, pra ser um empresário, pra ser um líder. Tá difícil, gente, tá difícil. Entendeu? Então, tipo assim, tudo o que a gente faz, tipo assim, o lado sombra, o lado luz de todos nós tem tudo a ver com os arquétipos. Porque, como eu já falei, os arquétipos têm lado luz, lado sombra. Muito, eu já muito esqueci que eu ia esquecer de falar.
Uma coisa muito interessante que eu falo todos os vídeos do arquétipo e eu ia esquecer bem desse aqui de falar. Os arquétipos, eles não servem. Se você vai ativar um arquétipo, ele não vai mudar quem você é. O arquétipo, ele não é pra isso, tá? É uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pensam que quando você vai ativar um arquétipo, você tá sendo possuída, ou você vai mudar totalmente a forma que você é. Não, não é isso. O arquétipo, você ativa ele pra você melhorar as partes que você não gosta, pra você evoluir em questões que você enxerga que precisa de evolução, e também pra você conseguir, com essa nova identidade, chegar num sonho que você quer. Então, por exemplo, quem ativa o arquétipo da Cleópatra é porque tá em busca de ter seu próprio negócio. É uma pessoa que busca se relacionar com pessoas importantes, com pessoas de sucesso. A Cleópatra, ela é o arquétipo de mais sucesso nessa parte, entendeu? Nessa parte tanto financeira, porque a Cleópatra, ela ativa uma... como que é uma liderança, né, que no caso é o governante, que tá meio apagado dentro de você, e tipo, ela coloca pra fora, então você começa a ser muito rápido nos raciocínios. Não, eu preciso fazer isso aqui, se eu quero chegar aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Então tipo assim, é muito incrível. A sereia, vou dar um exemplo da... peraí, outra coisa também da Cleópatra, uma das coisas que as pessoas usam também, principalmente as mulheres, né, pra atrair homem rico, porque a Cleópatra atrai homem rico. Então tem mulher que também pode usar, porque ela se portando como a Cleópatra, ela vai conseguir atrair esse tipo de pessoa. É muito. Então assim, gente, eu precisava vir aqui falar pra vocês, explicar pra vocês. Porque às vezes vocês veem, né, eu falando sobre os arquétipos que eu ativei, e vocês pensam, nossa, então o arquétipo mudou a Sabrina. Não! Todos os arquétipos que eu usei, nenhum me mudou. Eles só colocaram pra fora algo que tava em mim escondido. Algo que, de certa forma, ou inconsciente ou conscientemente, eu escondi, entendeu? Que acontece muito. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa com 40 anos começar a estudar sobre isso e olhar pra dentro de si, começar a se conhecer de verdade e perceber que ela tem uma facilidade, um dom, um talento muito grande, por exemplo, pra pintura. Que era uma coisa que ela sempre teve, só que ela nunca soube, porque ela nunca olhou pra dentro, porque ela nunca quis procurar saber, e ela descobre com a ajuda de algum arquétipo, entendeu? Então os arquétipos, ele só coloca pra fora. Ele só vai externalizar algo que já tá dentro de você, ele não vai mudar. Então, por exemplo, quando você usa um arquétipo e ele traz muitos lados sombras, isso é porque ele tá te mostrando que você tem que trabalhar esses lados sombras seus, né? Que no caso seria os seus defeitos, né? Que é uma coisa comum, gente. Todo mundo tem defeito. Então, isso é bom, porque você começa a trabalhar os seus defeitos, você começa a ver seu lado sombra, você começa a buscar maneiras de melhorar, de trabalhar ele, e aí você consegue evoluir. Então, os arquétipos, eles servem mais pra você evoluir, pra você conseguir manifestar, pra você chegar onde você quer. Então, é muito incrível. Se todo mundo estudasse sobre arquétipos, eu acredito que muita gente estaria realizando muitas coisas, teria um autoconhecimento muito grande, se conheceria muito. Eu só queria explicar isso pra vocês, queria que vocês entendessem que os arquétipos, todos nós temos, são 12, todos nós temos os 12. Uns ficam mais fortes, uns ficam escondidos e vocês nem sabem que, tipo, vocês têm por conta disso, porque vocês não conhecem e, tipo, hoje em dia com a correria, né, tá todo mundo correndo com a vida e acaba que nem se preocupa em pesquisar sobre essas coisas, sobre comportamento, identidade, mentalidade, psicologia. Então, isso é muito interessante. Os arquétipos, realmente, eles servem muito, gente, pro autoconhecimento. É maravilhoso, é incrível. E eu vou trazer muitos vídeos ainda sobre, tá? Eu vou trazer bastante vídeo. Eu tô estudando bastante, por mais que eu já sei muito sobre arquétipo, porque tem anos que eu uso e tem anos, né, que eu estudo sobre, eu tô sempre estudando mais, né, gente? Porque a gente tem que sempre estar atualizado nas coisas, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu esqueci de alguma coisa, ou eu ponho no vídeo, ou depois eu faço outro vídeo pra falar, explicar melhor, tá? E é isso. Agora eu tenho que ir, porque meu filho tá bagunçando tudo aqui. E eu tô quase enlouquecendo aqui, gente. Não é fácil. Mas é isso. Amo vocês. Até o próximo vídeo, almas mágicas.